Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista, esse quadro do jornal Correio do Lago, onde a gente entrevista pessoas interessantes e assuntos interessantes. Hoje nós temos aqui o professor Lídio Dani e a sua esposa Clementina Marchetto. Tutti buona gente, Marchetto, né, Clementina? Graças a Deus. Aí nós vamos então falar um pouco sobre a história. O Lídio já é muito conhecido lá na comunidade onde a gente reside, inclusive, Moreninha, mas agora a gente vai expandir um pouco mais o nosso professor. Então, Lídio, comece falando, se apresentando aí para a galera. Nosso cumprimento a todos e, olha, é uma longa história, né? Então a gente precisaria estar, de repente, muito mais tempo para conversar e contar toda a história, né? Eu estou no Paraná desde 69. E já em seguida, né, em 73, foi a minha primeira experiência de professor lá na linha São Paulo-Coreia-Porto. Na linha São Paulo. E posteriormente fomos na esquina Bela Vista, na escola Mateus Lemes, aí na linha Santa Cruz, a Luiz de Camões, e posteriormente na Moreninha, na antiga escola CNC. E falando em CNC, a gente quer fazer um convite especial. Nós vamos ter um encontro de todos os alunos da CNC, a antiga escola Padre Anchieta, que hoje é Santos Dumont, que vai ser no dia 19 de julho. Então toda a comunidade está convidada aí, vai ver aí, vamos tentar reunir todos os professores que deram aula naquela época, os alunos, que hoje já são todos vovós. Então vai ser um grande encontro. Fica aí o convite então, pessoal. Você que foi aluno lá da antiga CNC, deixa aí o convite aliás, fica o convite do professor Lídio. Professor, fala um pouco pra gente. Esses anos todos em educação, como é que é quando você vai num lugar e encontra todo mundo que você ou deu aula ou é filho de alguém que você deu aula? Olha, até tem assim um fato interessante, né? Falando disso de alunos, ex-alunos e pais que foram alunos, né? Antes da minha aposentadoria, uns anos antes, eu entrei numa sala de aula e daí eu interroguei assim... Quantos alunos são aqui? Dá mais ou menos 30 alunos, né? E fui interrogando, assim, de quem eram os filhos, de quem eram os pais deles e tal, né? Desses 30 e poucos alunos, só tinha um que os pais deles não tinham sido nosso aluno. Caramba, olha só. Então, sabe, assim, daí todo mundo ficava olhando, ficava, assim, interessando, perguntando, mas... por que isso? Tá bom, porque eu falei, a gente já tá ficando velho, né? Então, ó, vocês hoje são os filhos dos pais que foram seus alunos. E quem sabe, amanhã depois, nós ficamos mais alguns anos, vamos ter os netos aqui também. Netos, né? Eu conto uma curiosidade. Quando o pai era bagunceiro, o filho também é bagunceiro ou não? Mas olha, isso são características de cada um, não é lógica. Não é lógica, não, né? Às vezes tem alunos assim que davam assim, eu sempre falava assim, são os alunos bagunceiros realmente eles destacam em alguma coisa a mais, né? Sim. De repente não gostam de estudar, mas eles têm a visão lá na frente. Então tem que saber lutar com essa criatura, com esse aluno, com essa criança. Tem que aproveitar essa sabedoria dele, transformar essa malandragem que ele possa trazer para a vida, né? E isso é muito do professor, né? Conduzir o aluno, né? Exatamente. Então, assim, sabe, a gente tinha os probleminhas na interna de letras, sempre tentava estudar o que o aluno fazia para, em cima daquilo que ele fazia, a gente trazer para a educação, para a aprendizagem. Então tem aprendizagem de todo jeito, né? Mas essa regra, assim, se o pai é bagunceiro, o filho vai ser bagunceiro, eu acho que não é característica geral, né? Isso depende muito digamos, da própria criatura em si. Olha só. Uhum. E tu lembra de alguma história, assim, nesse período? Vamos falar lá da linha São Paulo, alguma coisa que te marcou? Algum aluno que tu lembra de lá ainda hoje? Lá na linha São Paulo nós temos a família Bertucci, inclusive o Egídio Bertucci foi meu aluno, ele sempre brinca aqui, esse que trabalha na Lara aqui. Sim. Acho que é o Odair. Eu acho que é o Adelar. Não, o Adelar era o mais novo, acho que é o mais novo, né? Mas enfim, a família do Bertucci, todos eles foram meus alunos, que hoje estão todos aí bem sucedidos, bem encaminhados na vida, né?
E as coisas que se marcavam na época, né, era que as escolas, nem escola tinha. A minha passada no Correia Porto, São Paulo na Correia Porto, era numa igreja. Uma igreja, olha só. E a igreja, assim, feita para a comunidade, a gente nunca esquece que nessa época, né, a gente era professor, era zelador, era Olha merendeiro, só. e a gente, sabe, os próprios alunos, com 4 séries juntas, às vezes, né, onde os próprios alunos ajudavam o professor a ensinar os menores, aqueles que sabiam menos. Olha só que bacana. Então é muito, sabe, muito salutar. Muito salutar e muito assim, quando a gente lembra da história e vê que a gente passou por tudo isso, às vezes se pergunta, né? A educação evoluiu muito. Evoluiu. Evoluiu. Hoje claro que já estamos aqui há 40 anos a mais, né? Então é por direito e por obrigação dos governos melhorarem tudo isso, né? Sim. E na época, assim, eu lembro da merenda que era o leite em pó, né? Que vinha leite em pó e tem que se desmanchar na panela, de repente botava lá e as próprias crianças ajudavam, né? Então, olha, essas são as passagens que a gente lembra e das festas também, nas festas das comunidades, então nem se fala, né? Isso aqui sempre deixa uma lembrança muito bacana. Na comunidade todo mundo participava, ajudava, então era muito salutar. E até esses dias eu fui visitar o seu Bertucci, e ele lembrou de uma história que eu até tinha esquecido, né? De uma festa de escola que saiu lá de 7 de setembro. E ele me perguntou assim: lembra, professor, que nós estávamos numa festa e deu uma chuvarada, um vento, e nós tínhamos feito uma parede de palhas, né? De milho, de coqueiro, etc, né? E de repente veio um vento e caiu tudo em cima de nós, assim. E daí ó, agora tô lembrando, né? Então essas pequenas histórias trazem a lembrança, mas assim, uma lembrança boa, né? Uma lembrança, digamos, que como se participava, como a comunidade era participativa e fazia a coisa acontecer. Isso faz parte da história, né? Faz parte da história, Que exatamente. você acaba ouvindo isso daquela pessoa, você relembra, Uhum. e ficou marcado na vida dele, por exemplo, que é tão legal, né? Lembrar disso. Eu não lembrava, ele que lembrou, né? Ele já tá lá com seus 90 anos mais, né? Olha só, é muito bacana isso, Aham. né? O senhor nasceu aonde? Eu nasci no Rio Grande do Sul, No Rio em Grande do Sul. Itatiba do Sul, na região de Erechim. Olha só. Quantos anos você tinha quando veio para cá, professor? Eu estava aí, são 14 anos, 13, 14 anos. 14 anos. Uhum. Logo quando chegou, tu já conheceu a sua esposa ou foi amor à primeira vista? Como é que é? Conta para nós aí, dona Clementina. Como é que foi? Vamos pedir para ela agora. Agora isso. Bom, se eu começar a minha história, começou aqui em Santa Helena em 62. Em 62. 62, abril de 62. Por que eu lembro que é de abril? Nós passamos uma Páscoa. Eu só não tenho lembrança se já foi Páscoa antes de nós sairmos de Tucunduva, Rio Grande do Sul. Eu sou Uhum. gaúcha, vim de lá. E a Pascuinha sempre existia, né? E veio, então, tinha uma bacia muito grande lá com os ovinhos de Páscoa. E por que eu lembro disso? E tava lá para todo mundo comer, não tinha para cada um o seu espaçozinho, porque nós estávamos em cima de um caminhão, né? De mudança. E, de repente, ficou em cima de um colchão onde todo mundo dormia quando tinha sono, né? E o caminhão vindo, né? Foram 7 dias para vir de Tucunduva até aqui no 7 Paraná. dias. 7 dias de viagem. Por isso que eu não lembro se a Páscoa estava no caminho ou foi antes de sair. Mas, enfim, nós fizemos a Páscoa em cima do caminhão. E alguém sentou dentro daquela bacia. Caramba. Nunca mais eu esqueci. Não tem como esquecer, né? Não tem, isso foi em 62. Nós estamos em 2025. Então, eu lembro, essa passagem, eu vejo ovos de Páscoa, eu lembro daquela passagem. Eu só não lembro quem foi dos meus irmãos que caiu ou sentou, não sei de que forma, em cima daqueles ovinhos de Páscoa lá dentro daquela bacia que estava todo mundo comendo. Isso, então, fecha Marcou. aspas agora. Tá. E aí o tempo foi passando e a gente, então, ajudou a desbravar Santa Helena. 62, se nós vamos aí pegar os pioneiros de Santa Helena, o que era Santa Helena em 62? Eu lembro da festa da emancipação do município, a gente lembra de muita coisa. E o tempo foi passando e a gente era agricultor, a gente trabalhou na roça, ajudou a desbravar, a gente derrubou mato, a gente derrubou
Quer dizer, ajudou a tirar um pouco as árvores daí, né? Para fazer lavoura, né? Para fazer tudo isso, exatamente. Então, eu posso dizer de que eu acho que eu fui adotada por Santa Helena, porque minha família foi toda embora, foi embora para Mato Grosso, e eu fiquei aqui. Então, eu acho que eu fui adotada por Santa Olha Helena. só, Ou a Santa mesmo me adotou, né? você Porque adotou, né? Você vai ficar aqui, ela falou. você vai ficar por aí. E daí o tempo foi passando, e a gente sempre queria estudar. Então, a gente conseguiu estudar até a primeira, quarta série. E a minha primeira professora foi a Elsa Servat, que era da comunidade de Bela Vista. E a Júlia, né? A Elsa Servat, daí depois, terceiro e quarto ano, acho que foi o quarto ano, não me lembro bem direito, daí era a Júlia Duarte. Júlia Duarte. Eu sempre lembro, eu sempre falo falo, oi professora, tudo bem? Sempre tenho que dar um oi para ela. E para a Elsa também, as duas estão conosco. Aí o tempo passou, a gente queria estudar, mas não tinha como, né? Uhum. Foi passando. E a gente acabou naquela expectativa de querer fazer o que queria, mas não dava porque não tinha. Olha a diferença de hoje, né? Sempre trazendo um adendo para o hoje e o ontem, né? Hoje está tudo muito fácil, mas na época não tinha. Mas com o tempo foi passando e daí veio o Logos 2, que era um estudo que fazia parte estudava o básico e o ensino médio. E dava o título para nós de professores de magistério. Magistério. Era um projeto chamado Logos 2. E a gente fez, eu lembro que era 204, 208 módulos para a gente fazer aquilo. Que começava da base até o ensino médio, né? Para trabalhar com alunos, né? Com alunos. Com alunos. E a gente fez esse curso de magistério e continuou trabalhando. Depois, com o tempo, aí eu trabalhei de alfabetização de 76 a 84, acho que foi. A 84. Eu trabalhei com alunos de primeira a quarta série. Em primeira a quarta série. Aí, normalmente, entre o primeiro e o segundo ano, no trabalho de alfabetização, porque uma que eu tinha afinidade de ensinar a ler e a escrever. Que os alunos não tinham não tinham nada, eles chegavam na escola com 7 anos de idade, não sabiam pegar um lápis, não sabiam apagar, né? Não sabiam fazer nada. Hoje é bem diferente, né? Então, a gente estava junto com os alunos pequenos. Trabalhava depois, mais tarde, a gente começou a trabalhar, expandiu também, porque daí já tinha mais e mais professores. A gente chegava até a quarta série. E outro detalhe, a gente trabalhou em escolas. Eu comecei a trabalhar em Vila Celeste, em 76. Fugiu o nome da escola lá. Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Então, a gente trabalhou lá em 76. Daí, em 77, eu entrei na Santa Cruz, Luiz de Camões, né? Aí, eu trabalhava na Luiz de Camões e trabalhava na Barão do Rio Branco, na escola do Coreia Porto, só que daí já tinha escola. Foi 3 anos depois que o Lídio Entendi. entrou, aí eu já estava trabalhando lá também. Aí, eu trabalhei na escola Barão do Rio Branco. E fiquei anos trabalhando, até no 82. Foi até 82, 81, 82 e 83. Trabalhei na Santa Cruz, que era Luiz de Camões. Então foi assim um processo bem puxado. Então vocês se conheceram já na educação? Ou antes disso? Nós nos conhecemos na comunidade, porque nós fazíamos parte da mesma comunidade Bela sim. Vista. Então, na época da juventude, dos jovens, missa uma vez por mês, que era assim que era, porque não tinha padres, né, também. E nos fins de semana, no domingo à tarde, tinha o terço. Era uma comunidade, a nossa comunidade foi estritamente, só tinha a Igreja Católica, o grupo de pessoas que estavam ali eram todos da Católica, então tinha a igreja, no domingo à tarde,
Todo mundo se reunia, rezava o terço e daí ficava o resto da tarde conversando, Conversando. jogando conversa fora, enfim, o que... Grupos de jovens aí, né, conversando e tal. Ping-pong, vôlei. Jogava vôlei, jogava isso, jogava aquilo, daí tinha o futebol de campo também. Enfim, era o que tinha, né? Não Uhum. tinha como fazer diferente, porque era aquilo que tinha. E tu sente saudade dessa época? Que traz boas lembranças? Eu acho que foi uma época bem vivida. Era o que tinha. A gente não conhecia outra Não coisa. conhecia diferente, né? O único meio de comunicação que a gente tinha era um rádio, aqueles rádio grandão lá na parede, em cima de uma prateleira. Nós ainda tínhamos uma oportunidade de gastava a pilha, tinha a bateria do caminhão. Então o pai chegava, botava o caminhão na frente da casa e daí ligava lá o positivo da bateria e estava ligado no rádio. Quando o caminhão estava em casa, então daí economizava lá. Entendi. Economizava pilha, né? Então, o único meio de comunicação que a gente tinha era o rádio. Era o Tinha rádio. outra coisa. Não tinha luz elétrica. Nós tínhamos luz dentro de casa pela bateria do caminhão também. Então, depois, mais tarde, com roda d'água, e daí girava lá, a gente tinha um pouco de energia, mas era muito precária também, né? Senão, no mato era a base do chareto, né? De Daquela querosene. querosene, né? Querosene, ou quando faltava o querosene, usava-se o óleo do caminhão, Olha disso. óleo diesel, Ah, óleo diesel. óleo diesel. E daí nós tínhamos uma serraria também, que a gente trabalhava ali também, né? Uhum. Então nós tínhamos um pouco mais de coisa de trabalho, mas trabalhava de tudo, mas na roça também, né? Então, a gente viveu uma época, acho que bem vivida. Bem vivida. Eu acho que a gente trabalhava demais. Dá para puxar um fôlego comprido, porque, meu Deus, como se trabalhava. E era todo mundo do menorzinho ao maior. Aquele menor juntava lá, ia lá onde tinha bastante gravetos e tal, e levava para dentro de casa, para fazer o fogo de manhã. Os outros faziam serviços maiores, todo mundo trabalhava. Porque era o que tinha de fazer. Era tratar o gado, tirar o leite, cuidar deles, tratar a vaca como todo mundo trata até hoje. Só que hoje as vacas são as majestades, né? São tratadas porque elas têm que dar tanto X Sim, de leite. Né? quantidade de leite. Mas na época era tratava 5 vacas para ter o leite e o queijo para a família. Hoje tratam as vacas para vender o leite. E daí depois, agora eu vou abrir um adendo aqui. Vende o leite bom, vende tudo. Uhum. E daí a colonada e todo mundo, e quem não é, embora na cidade também, vai lá e pega o leite da vaca das caixinhas. Desculpem aí, mas essa eu tenho que dizer. É verdade, tem que ser dita, A né? verdade tem que ser dita aqui e agora. Que de leite só tem apelido. É verdade, né? Não tomo. É tanta coisa Não tomo. adicionada. Tá, deixa eu fechar a parede, senão eu falo demais. Que isso, estamos aqui para falar. Então é isso. Isso até ali, né? Aham. Aí depois a gente acabou expandindo em 85, né? Tá, mas daí já veio, aí nós já tínhamos família, né? Uhum. Aí nós já tínhamos família. Em 85, a gente mudou para Moreninha. 81. 81. 85, Assim que você começou a trabalhar, né? comecei a trabalhar no estado. Aí eu saí do município por vários anos e trabalhei só no estado. Só no estado. Só no estado. Depois eu voltei. Aí eu trabalhei, importante que eu trabalhei nesses de 77 a 85, eu era efetiva no município. Aí eu larguei o concurso e fui para o estado. Fiquei esse espaço aqui no meio trabalhando só com os grandes. Grandes de 8ª, o ensino médio, né? Aí depois, eu fiquei 10 anos fora. Em 94, não sei, 96. Eu fiquei 10 anos aí trabalhando só no estado, daí depois saiu o concurso e eu falei, eu vou fazer o concurso. Fora da educação, tu fala? Não, dentro da educação. Ah, dentro da Dentro educação. da educação. Aí eu fiz o concurso de novo e eu passei, e daí eu trabalhava estado e município. 2020, né? Uhum. 2020. E assim a gente foi levando a vida, trabalhando muito, trabalhando
tanto no estadual quanto municipal, e a gente acabou por viver uma vida inteira trabalhando pelo município, pelo desenvolvimento do município, que eu acredito que a gente ajudou dentro daquilo que podia a desenvolver com a educação no que a gente podia fazer, a gente fez. Então a gente contribuiu no desenvolvimento do município através da Da educação, educação. da educação. Quantos anos somando a educação? 40 anos. 40 anos. Eu dei 40 anos da minha vida, eu debrucei na educação. É muita coisa, hein? 40 anos dedicado à educação. E você, Lídio? São quantos anos? Um pouquinho mais, né? 43. 43 anos. 43 anos. Né? Então, contando toda a história, como falei, 73, veja na época, né, a situação das comunidades, né? Voltando um pouquinho lá no tempo, né? Sim. Eu sempre, desde lá do Sul, eu queria estudar, mas também não tinha possibilidade, né? Também lá em Itatiba do Sul, só tinha o ensino de quinta a oitava, era longe, só Erechim. E daí, então o que a gente fazia? Quem terminava a quarta série fazia o exame de admissão, chamado o quinto ano, né? Mas, e parar por aí. E vindo para o Paraná, sempre tinha aquela vontade de estudar e progredir, né? Mas aqui também, como a gente foi para o interior, aí, digamos, na esquina Bela Vista, aí, a antiga Ponte Queimada, né? Também não tinha meios de vir para a cidade, né? Eu sei que daí fomos pensando, estudando e tal. Aí quando vim do Sul, não trouxe a documentação de término de quarta série, né? Conclusão, né? Do primário, né? Aí para poder ter uma oportunidade de poder entrar aqui no Graciliano Ramos, mas ele precisava ter o certificado de quarta série, não tinha. Aí o que nós fizemos? Um grupo de alunos, fizemos que tinha vontade de estudar, tivemos que fazer o exame de admissão, né? 2 semanas de estudo antes de começar a aula no ano 73, né? Aí ficamos 2 semanas estudando aqui, onde a professora Mari Ferronato era a coordenadora da época, né? O professor Jean Franco era o diretor era secretário de educação e diretor da escola Graciliano Ramos. Daí foi feito esse curso para poder entrar de fazer na época nem era quinta oitava, chamava-se primeira a quarta série ginasial. E aí fizemos, quando eu estava na segunda série ginasial, já me convidaram para ser professor. Porque não tinha quem que era professor na época no interior. Era aquelas pessoas que estavam estudando ou a pessoa mais desenvolvida que tinha vontade de estudar. De lecionar, de ensinar. E eu lá praticamente, vamos dizer assim, hoje, a 6ª série de hoje, né? Eu já estava em sala de aula ensinando. Olha só. E aí terminei até a 4ª série, ginasial. Aí fiz 2 anos de administração aqui no Castelo Branco. E terminei foi técnico em contabilidade no Davi Carneiro em Rondão, em 78. E veja, nesse tempo todo a gente trabalhando nessas comunidades que falei, né, da linha São Paulo, Luiz de Camões, Santa Cruz, e fazia parte aí da comunidade da Bela Vista. E foi aí exatamente nesse período de trabalho aqui e tal que nós se conhecemos, né? Em 77 que nós casamos. 77, 77. Então. Nesse período vocês já daí foram juntos para Moreninha? Na 77, daí nós Foi em 81. morava ainda na Bela Vista ali, né? Nós morava com meu pai, né? Aí, em 81, nós fomos para Moreninha. Daí o pai também foi junto para Moreninha, ficou lá conosco. Quer dizer, eu não sei se ele morou comigo ou eu morei com ele, porque moramos sempre juntos, né? Sempre juntos. Sempre juntos. E daí em 81, então, fomos para Moreninha. E daí eu já comecei a trabalhar na CNC, na Moreninha, em 79. Aí 79, 80 e 81 fomos
Vamos De fazer fato, mudança. morar pra lá. Vamos morar. Vocês chegaram a trabalhar juntos Na escola? na escola? Na Moreninha, sim. Então dividiam os turma, como é que era? Na realidade é porque assim, veja, é um fato interessante, né? Na passagem, digamos, da CNC para estadualizar, na época, como era escola pequena, não tinha, digamos, não tinha ainda uma estrutura, CNC na época era municipal, então. era particular. Ah, era particular. Particular. Olha só, Moreninha tinha um colégio particular. Escola particular. Olha só. Uhum. Aí, com as dificuldades na época, né, digamos, da agricultura e os pais também não tinham condição de pagar, né, porque se arranjava muito bolsa de estudo na época, né, Ah, entendi. para os alunos. Sim, sim. Aí começou a dificuldade e entramos com o processo de estadualização. Aí o que aconteceu? Em 84, um fato interessante também, né, porque geralmente quando se cessa uma escola ou abre a escola, começa, digamos, da primeira série, segunda série, Sim. ou quinto ano, sexto ano. E na época, através aí dos políticos, né? Eu nunca esqueço o saudoso Zé Richa, né? O pai do Beto Richa foi um dos melhores governadores para a educação do Paraná. A gente considera ele assim, um grande governador. E na época ele deu um canetaço. A Gilda Poli era secretária de Educação do Paraná. Ele deu um canetaço e criou as 4 séries junto, né? Primeira, segunda, terceira, ou sexta, sétima e oitava. Aí criou nós aqui da Moreninha, São Roque e São Clemente, se eu não me engano. Parece que Vila Celeste, não sei se criou junto. Mas então criou essas 3 escolas, ou 4 escolas, todas juntas. E daí 84, então já foi estadualizada, né? Nossa, foi um grande avanço então para a época. Um grande avanço para perder os pais, e aí os pais deixaram de pagar. E a escola começou a crescer, né? Porque daí a maioria dos alunos, digamos que paravam aqui e voltaram a estudar. Não tinha condição de pagar, como era gratuita, voltaram a estudar. E essa luta começou comunitariamente, né? Da 84, quem era diretor da CNC e também da 84 da estadual era o professor Osni Blanco Dutra, que no 85 ele foi embora para Rondônia. Mas como eu falei antes, a escola era pequena, trabalho de diretor, secretário e tal, não tinha nada, era só respondia pela direção. Então, quer dizer, você tinha que trabalhar as mesmas horas, na época era 36 horas aula, em sala de aula, e responder pela direção. Então, o SNI ficou 85, 84 e 85, quando ele foi embora, quem que quer pegar a direção sem ganhar nada, né? Aí, vai aqui, vai lá, e ele me nomeou o diretor, vai ser o Lídio, o diretor, e pronto, né? E lá, fui eu responder de 85 até a aposentadoria, fiquei diretor na Moreninha. Com exceção de 86, 87, 88, 89, a professora Felcina, ela tinha passado num concurso de primeira a quarta série no estado. Aí nós conseguimos remanejar aquele concurso dela e ela ficou como diretora esse período. Mas nós sempre na frente, na luta de ajudar a comunidade. E aí começamos o trabalho já em 86, 87. Veja, assim, a comunidade escolar da mãe sempre foi unida. Sempre é muito, sabe, assim, coesa, os pais, os professores. Então, tanto que lá as escolas, as 2 escolas municipais e estadual, nunca eram separadas nada, mesmo secretaria, mesmo tudo. E até hoje, acho que ainda estão separadas secretaria, mas trabalham na mesma filosofia, né? Aí, já logo em seguida, fizemos o pedido de abertura do ensino médio. Fizemos 1 ou 2 anos. Eu sei que daí não conseguia. Nós conseguimos, através do Castelo Branco, o professor Lucena, que era o diretor da escola na época, conseguimos uma extensão para a Moreninha, do Castelo Branco. Quando não saía a criação, conseguimos uma extensão. Aonde ali, os primeiros alunos que eu lembro agora, a professora Janeta foi nossa aluna do Castelo Branco, lá do ensino médio, concluiu. A Beatriz Agnes, enfim, o Mário Schwann, enfim, não lembro de todos, né? Mas esses foram os primeiros alunos do ensino médio da Moreninha, que era a extensão do Castelo Branco. E aí a briga continuou. Aí nos anos 90, 91, não me lembro, aí começou, sabe, assim, digo, aquela briguinha, né, do Estado, do Castelo Branco, que não podia ter extensão, que era
é proibido e etc. e tal. Falei, não, mas não podemos ficar sem ensino médio nos distritos, né? Eu sei que foi começada a aula, daí o professor Hildo Weissheimer eu acho que ele era o inspetor de ensino, na época chamava inspetor de ensino. Aí ele recebeu uma ordem do Núcleo Regional de Educação para fechar as extensões. Tinha São Clemente e tinha Subsede. São Roque. E daí fechou alegando sim que não tinha professor de matemática, química, física e biologia, assim. Mas com a turma em curso, isso? Com a turma em curso. Aí era o que fazia? Eu retirava os documentos, vinha para o castelo. Quer estudar, vai para o castelo. Caramba. Mas eu falei, não, mas não está certo, né? Mas deram aquela brecha, né? Se era uma professora, mantém, senão não. Aí foi aonde nós fomos em busca de professores. Liguei para todas as faculdades aí da região, Palmas, Presidente Prudente, Jandaia do Sul, aonde a gente sabia que tinha faculdade, dizendo, precisa de professor, tais disciplina. E aí foi onde apareceu o professor Mauri, de Química, e o professor Célio, de Biologia. Eram estudantes acadêmicos, né? Vieram para cá, viemos aqui, bom, agora se é falta, o professor está aqui, o professor. Agora vocês vão ter que reabrir. E aonde reabriram as turmas, porque da pressão dos pais, dos alunos e a nossa busca de professor, continuamos com o Castelo mais um ano. Daí no ano seguinte, daí nós fomos em cima e conseguimos a criação, em 92, a criação do segundo grau. Ensino médio lá, né? Ensino médio. Cara, isso demonstra uma união forte da Forte, comunidade, muito né? forte. Então, quer dizer, até 92, praticamente, não se recebia nada de gratificação e nem de aula para diretor. Você tinha as mesmas quantidades de aula na sala de aula e respondia pela direção, e esse trabalho, essa luta, né? Então, quer dizer, a partir de criação do ensino médio, daí veio 20 horas aula. E daí foi começado com projetos, mais projetos, e aí aumentou os alunos e tal, que daí desdobrou que a gente recebeu. Então, a partir daí, eu comecei a receber 40 horas semanais de diretor. E daí me aposentei diretor. Isso foi que ano agora que você aposentou? Eu aposentei em 2017. Então recente, né? É recente. Com 43 anos de trabalho no magistério. Imagina, olha só. Então a gente também tem, digamos, uma grande, eu acredito que a gente tem contribuído muito para a educação do município de Santa Helena. É porque a tua vida se mescla com a vida da comunidade, né? Exatamente. Quanta gente passou por você. E a gente, assim, se não fosse a união da comunidade na época, não tínhamos conseguido, não sei o que seria. De repente, mais tarde, podiam construir o ensino médio, mas acredito que se não tivesse alguém que lutasse naquele momento, né, junto com a comunidade, com os professores, com os políticos da época, não tínhamos conseguido. De repente, hoje não tinha ensino médio em nenhuma das localidades do interior. Sem falar que aquela turma, provavelmente, né, não sei qual era a condição na época, mas talvez não tivesse continuado, né? Se tivesse que ir para o Castelo Branco, para a cidade. Alguns poderiam, mas uma grande maioria desistiam, né? Então, por exemplo, um grande exemplo que o senhor fala é a Janete, que conseguiu lá, se formou, ela foi secretária do Estado por 10, 11 anos na nossa Secretaria de Estado, e posteriormente que ela migrou para o município, onde ela foi diretora e até hoje está lá. Então, quer dizer, um grande exemplo, digamos, que a gente pode citar, que progrediu, está aí lutando e também está dando a vida na educação, é a professora Janete. Nós vimos muita continuidade nessa carreira, né, professor? As pessoas entram e ficam até o final, né? A Janete, você, a sua esposa, é uma vida inteira dedicada à educação, né? E acredito que assim, tem que gostar, né? Em primeiro lugar, tem que gostar, porque a gente teve a oportunidade de sair para outra, ir para Mato Grosso também, como a Clênia falou, com a família dela, foram para lá. Depois, o meu finado pai também comprou uma terra lá em Ariponã, poderíamos ter ido para lá também, mas parece que isso é uma coisa que chamou, não, vocês vão ficar aqui, que é uma missão que tem que ser cumprida aqui, em Santa Helena. Então, eu acho que assim, a gente gostou. Outra coisa, uma coisa que chama a atenção e de repente a gente ficou, é o apoio da comunidade. Eu sempre falo que a Escola de Moreninha sempre foi um exemplo para Santa Helena e para o Núcleo Regional de Educação, em todos os aspectos. Que as pessoas, os professores que trabalhavam lá, as diretorias que pegavam na comunidade, todo mundo se pegava na mesma linha, na mesma direção, na mesma filosofia.
Até o lema lá, por exemplo, o melhor investimento é a educação. Esse é um lema que foi feito ali, está lá, e hoje na tá frase, inclusive no mural, melhor investimento é a educação. E essa filosofia de humanismo, de ajudar as pessoas, de chegar a enxergar o mundo diferente, abrir o olho das crianças. Tudo isso é obrigação de qualquer escola, qualquer professor. Eu digo assim, mas com bastante ênfase, e que a comunidade acampou é exatamente a filosofia humana e a filosofia do desenvolvimento. Então, nós podemos dizer que, com certeza, Moreninha é um exemplo na educação, né? E eu posso endossar até o que tu fala, porque eu lembro bem, na época que eu estudava no Graciliano Ramos, porque eu nasci aqui no município mesmo, não morava no interior. Eu lembro que quando estava chegando ali a gente era até a oitava série, e depois Uhum. as pessoas falavam assim, nossa, eu queria estudar lá em Moreninha. Era uma referência, sabe? Eu lembro disso, dessa conversa entre os alunos. Nossa, quem vai para Moreninha tem sorte, não sei o quê. E havia, ou seja, já naquela época, estou falando lá em 2012, 2000, acho que 11 talvez, já havia essa coisa de, puxa, Moreninha é diferenciado. Uhum. Moreninha é diferenciado. No entanto que hoje, por exemplo, tem até... Fui na escola agora esses dias lá, e daí a diretora lá me levou a mostrar todos. Hoje, outra coisa que é interessante, né? Hoje, a parte física da escola é uma maravilha. Aquele é um primeiro mundo, né? Na nossa época, quando se pensava em reforma, se a comunidade não fazia, o Estado não fazia, o município não fazia, por questões também, de repente, no momento que não era tão propício, né? Uhum. Santa Helena hoje é abundante de verbas com os Reuter, né? Então, Sim. mas na época não se tinha isso, né? A outra coisa que eu esqueci de falar, que também que esse é o nome da comunidade, né? Que é legal que eu não tinha laboratório, né? A escola não podia funcionar porque não tinha laboratório, não tinha professor Tatá, né? Fizemos uma reunião com a PMF na época, né? Numa reunião, saímos praticamente com todo o material da criação do laboratório. Olha só. Inclusive, digamos, o primeiro que doou foi a professora Cleme, 500 tijolo, E a e a Felcina mais 500. Damos o pontapé inicial. Olha só. E aí foi trabalhado, e eu sei que daí, na época, o Dário era secretário de obras, ou vereador, não me lembro. A comunidade foi em cima, nós vamos dar material e a prefeitura dá mão de obra. Eu sei que em pouco tempo estava pronto o laboratório. Inclusive, deu 2 pisos. A comunidade se engajou tanto que não arrecadou só para um piso. Olha só. 2 pisos. Está hoje lá, aquele 2 pisos que está atrás da escola, é obra estritamente da comunidade, dos pais. Que bacana. Então isso. é outro evento, sabe, que a gente tinha esquecido de falar, que a comunidade se unia para fazer. E isso dava ênfase, né? Nos jogos escolares, por exemplo, nós somos 2 vezes, o feminino 2 vezes, vice-campeão do estado do Paraná. Olha só que bacana, cara. 2 vezes, né? Aí você destaca seu trabalho muito, muito árduo e muito, muito competente, o professor Nindo, educação física, né? E ele gosta muito disso, né? E ele sempre se destacava assim, fomos 2 vezes vice-campeão do estado do Paraná, de jogos escolares. Que bacana. Então aí eles perguntavam às vezes assim lá, mas quantos habitantes tem Moreninha? Estão aí, né, digamos, disputando a final? Eu acho que deve dar uns 2.000. Nossa, mas onde é que você busca tanta treta, né? Olha só que bacana. Então, sabe, claro, eu sempre falo assim, são épocas que tem alunos que se destacam no esporte, alunos que se destacam em redação, se destacam em trabalhos, em trabalhos de projetos ambientais, que é outro fator importante da nossa escola. Você foi uma das pioneiras que levantou os projetos ambientais, a recuperação do Rio Murininha, e sabe, então, quer dizer, tudo isso ajudou para expandir e estar o que está hoje, né? Pois é, e isso é um trabalho que, como eu te falei, fica claro, né? Hoje, inclusive, eu conversava com a minha esposa antes de vir para cá, você conhece muito bem, eu dei aula para ela. Uhum. Eu falei assim para ela, ó, como é que era o Lídio? Ó, como é que era o Lídio? Ela falou assim, era um excelente diretor. Foi um dos melhores diretores que... E eu estou te falando, olha, ela me contou isso hoje meio-dia, né? Eu nunca tinha conversado sobre isso. Ela falou, olha, foi um dos melhores diretores que eu já tive.
Isso é muito bacana. É, Né? é verdade. Ouvir né? isso é muito gratificante, né? E como é que fica isso ouvindo? Como é que fica o coração Ah, ouvindo isso? é, Deve ser muito comum, né? é muito agradável, né? Porque a gente chega assim nos pais e até a gente fica ao mesmo tempo meio até constrangido, né? Porque assim, é, a escola não é mais só essa. Não, a escola é igual. Tem que agora dar, digamos, vocês têm que apoiar quem está lá, Continuidade, né? dar continuidade. Quer dizer, se a escola foi boa há tanto tempo, vai continuar sendo boa e vai ser. Basta do ajuda de todo mundo. Mas assim, é gratificante chegar, às vezes, bate assim nas costas, assim, olha, esse foi meu diretor, se não fosse o senhor, eu não sei o que seria. E tá claro que de repente eles fazem mais do que é, mas é muito gratificante mesmo. Né? São 43 anos, É, né, professor? Então não e é qualquer... eu lembro que depois eu vou contar a história do menino, porque você fala assim, o que que é os bagunceiros e tal, né? Porque tem de tudo na escola, né? Tem, né? Tem de tudo. História também deve ter muito. E aqui nós tivemos sempre o nosso princípio da escola, além de uma filosofia humana, mas uma filosofia firme. É o chamado amor enérgico, né? Eu sempre falo assim, olha, o teu direito vai até onde começa o meu, ou começa do outro. Então vamos se respeitar e vamos fazer a coisa acontecer. O que é certo, certo, o que é errado, errado. Se errou, não tem filho de papai, filho de compadre, de comadre, de político e tal. Vai pagar pelo mesmo erro, vai ter a mesma razão. Então isso, quer dizer, isso deixa uma linha firme, né? Firme, né? E eu nunca esqueço de contar uma história de um menino, né? Gente, ele me incomodou o tempo todo. Me incomodou o tempo todo. Era daquele que trazia aquelas braceletes de coisa para incomodar os alunos. Para bater nos outros, né? Aqueles anéis, né? Aqueles também que faziam com a gilete, né? Botavam na ponta da caneta. Sim. Os faziam apontadores. estilete, tipo... Um estilete assim, só para incomodar. E cortava, tá? E incomodou. A sorte nossa é que os pais sempre apoiavam, né? Os pais vinham, a gente pagava aqui, tá. Passou o tempo todo dessa forma, assim, incomodando nesse sentido, né? Um aluno inteligente, só era ruinzinho, né? E a gente sempre foi firme, dando conselho aqui, dando conselho lá, cortando a rédea aqui, dando punição aqui, dando punição lá quando precisa, né? Passou, foi embora e tal, daí um belo dia, assim, apareceu lá em casa esse menino, né? Entregou não, foi o pai dele, né? Entregou um convite. Convite de formatura, né? Formatura. Bom, vamos lá, né? Porque só para encurtar o caso, né? Quando chega lá, né? Ele era orador da turma, veja bem, daquela bagunça toda, né? Ele se tornou um grande líder do sentido assim da turma, né? Orador. E lá da treia ele pediu para nós levantar, né? Foi em Medianeira. Em Medianeira. Agradecendo que hoje ele era o que é, pela dureza que nós tivemos quando ele era aluno. Que bacana. Quer dizer, isso não tem coisa que é gratificante, né? É muito gratificante isso. Nossa, isso é forte, né? É forte, e ele fala assim, é preciso, quer dizer, o aluno pede para dar limite. O aluno pede para dar limite. Às vezes, a escola não está preparada, os professores não estão preparados, as leis às vezes assustam, né? Mas os alunos já pediam e hoje com certeza pedem. Tem que ter limite para poder ter, digamos, aquilo que vai ser no futuro. Muita liberdade não funciona, né? Sim, que bacana isso. Então, sabe, e eu acho que um dos princípios da escola que você acabou de falar, e hoje ainda fala, exatamente é essa firmeza que tem até hoje, né? E a Maninha, com a equipe dela, tem essa mesma filosofia nossa. A Maninha foi nossa aluna, foi nossa secretária, nossa professora, nossa pedagoga e agora diretora. Né? É uma continuidade, né? Como a gente falou antes, né? Ela aprendeu com você e continua o trabalho, e outros vão continuar depois dela, com a mesma ideia. É a mesma ideia, né? Muito bacana isso. Que legal. Isso demonstra, né, Clementina, uma ligação muito forte, mesmo depois de aposentado, uma ligação ainda muito forte com a escola, né? Até porque moram ali na frente, né? Não tem, nós respiramos a escola, porque mesmo que você feche os olhos, você escuta, você fecha os ouvidos, você enxerga. Escuta o sinal para entrar. É verdade. Se você, de repente, não quer ouvir mais nada, você está vendo. E já bate a saudade, assim, daquele tempo de professor, de sala de aula? Olha, eu não sei se eu posso dizer que é saudade de voltar, mas que às vezes dá vontade de ir lá e botar um chega para lá. Aquela coisa do professor, né? O sistema está levando para isso, né?
Nada contra esse ou aquele, ou época, ou coisa assim. Eu acredito que a humanidade, enquanto criança, enquanto jovem, está perdendo muito pela falta da compreensão dos que estão lidando com o sistema, que estão se turbando muito. Uhum. Eu acho que o ser humano está deixando de ter um pouco mais de valor pela libertinagem que está tendo. Tem coisa que está tudo fora do lugar. Parece que passou um tsunami que deixou tudo virado e agora cada um luta pela vida que tem. E não é, acho que criança de até 3 anos é uma coisa, criança de 3 a 7 a 6 é outra, quando entra para a escola é outra coisa. E não tem nada de criança manda. Criança não manda, quem manda são os adultos. E isso começa em casa. Então, quando os pais em casa, eu estou falando de educação de família, né? Mas a criança em casa, quem manda em casa? Não é a criança. Quem manda são os São os pais. pais. Quer dizer, ele é dependente. Não, aqui em casa todo mundo tem os mesmos direitos, mas as consequências vêm em cima de quem? Dos pais. E aí continua na escola. Então a gente vê assim aquela rebeldia toda que tem hoje. Não é só na escola lá da frente de casa. É em toda. Se você olhar no abrir uma tela aqui e olhar lá em Rio de Janeiro, São Paulo e na Argentina, é tudo a mesma coisa. O mundo está dessa forma. Então eu vejo que muita coisa está fora do lugar. Criança é criança, adulto, jovem é jovem, adulto é adulto, adulto acima de 21 anos, a menos de 21 anos tem que saber de que tem. Quer dizer, é muita coisa. Que se fosse trabalhar esse lado aqui também, a gente teria muita Muitas- bagagem. Mas tu não acha que é um pouco, talvez, por essa soltar, um pouco aliviar tipo assim, vamos falar uma coisa mais objetiva. Se você tá, se você tem muita liberdade, às vezes, você vê muitos caminhos, você acaba não escolhendo É para onde muito. quer ir. Você fica perdido, né? Que nem o professor acabou de citar. Você precisa ser vetorado, corrigido. Talvez tu não ache que é um pouco isso? Exatamente, as crianças estão pedindo socorro, estão gritando por socorro. Por que que tem tanto autismo hoje? Por que que tem tanto TDAH? Sempre teve, sempre teve. Desde que a humanidade sempre existiu. Só que nunca teve tanto quanto está tendo. Claro, hoje é tudo garimpado. A criança começa a bater 2 dedinhos na mesa, vamos ver, por que que ele está batendo o dedinho na mesa? Está só exercitando, nada mais do que isso. Não, mas deve ter algum problema. Quer dizer, vão em busca daquilo e vão começar a garimpar. Eles vão achar de que porque ele repetiu 3, 4 vezes a mesma coisa, tem síndrome não sei das quantas. Que síndrome? Coisa nenhuma. Ele só quer fazer um pouco diferente, tá vendo todo mundo. Outra coisa, o mundo está na tela da mão. Podem aqui me chamar, achar que eu sou antiquada, o tempo passou e eu não evoluí muito, graças a Deus. Então a gente vê assim de que eu acho que a libertinagem é demais. E os pais têm medo, porque os pais só vê o príncipe e a princesa. Uhum. Então não executa a criatura que está pedindo socorro, porque é a princesinha do papai, a princesinha da mamãe, o príncipe do pai, quer dizer, o meu não sei o quê. E daí deixa de executar a criança, ele vai fazer a mesma coisa na escola. Ele vai fazer a mesma coisa lá no CMEI, sei lá onde que ele está, né? Até porque os pais hoje, eles querem trabalhar muito, querem não, precisam, necessitam, para acompanhar a evolução. E nesse acompanhamento da evolução, eles deixam de criar os filhos, só colocaram no mundo. Quem está educando é a creche, CMEI, depois vai para a escola, o professor educa, os pais chegam em casa cansados, os filhos já estão estressados e cansados, tanto brincar e tá com a galerinha, e cada um vai para sua cama e dorme, amanhã cedo começa tudo de novo. Então não tem mais aquele vínculo família que tinha no nosso tempo, né? Sim. Mas os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram, e que bom que os tempos mudaram, graças a Deus, né? Senão nós estaríamos lá fazendo casinha com palha de coqueiro, né? Então os tempos mudaram e mudaram muito. Mas eu acho que nessa evolução toda se perdeu muita coisa. Se perdeu a essência, né? Devia se manter alguns princípios, né? Alguns Por exemplo. princípios e a essência humana, acho que tinha que estar um pouquinho mais engajada na... Não sei, pode ser que eu esteja errado. Com certeza alguém que vai ouvir isso daqui não vai gostar. Pode cortar. Mas olha, na verdade, assim, é um assunto que é comum, na verdade. A gente ainda conversa várias vezes sobre isso e faz essas reflexões, né?
sobre como é hoje, como foi, principalmente com os nossos pais, né? Eu nem tanto, porque eu acho que eu sou mais novo, mas eu lembro bem que na minha época de ensino, eu estudei, eu acho que o primeiro ensino fundamental lá em Subsede, a gente se reunia na frente do colégio antes de entrar para cantar o hino nacional, em frente, todo dia, assim, a gente ficava todo mundo lá em sentido, frente à bandeira e cantava o hino nacional só depois, e ainda ia cadenciado, né? Turma por turma pro colégio. Depois não se fez mais isso. E hoje não sei se faz, mas... É uma característica da nossa escola, e que veio inclusive, a proibição até digamos assim, se canta se quer, né? Se a bandeira se quer, né? Para aí, né? Nós estamos aí, nós somos patriotas, nós temos uma bandeira para olhar, nós temos uns símbolos nacionais que na época se respeitava. Até na minha época, digamos assim, você não passava na frente da bandeira, você estava de chapéu, tirava o Sem tirar chapéu, o chapéu, né? o sentido, né, o respeito pela pátria, né? E aí começou a se perder tudo isso, né? Eu lembro que daí a nossa escola sempre, e até estava conversando agora esse dia que eu falei que foi na escola, ainda eles têm 2 vezes por semana canto nacional, a bandeira está sempre lá no saguão hasteada, e canto nacional, quer dizer, então a nossa escola, desde aquela época, continua hoje ainda com esse sentido de patriotismo, de respeito aos símbolos nacionais, e isso faz o quê? Faz com que calma também os alunos até para tomar uma fila, para entrar para a sala de aula, para estudar. Então, quer dizer, tudo isso seus princípios, né? É aquilo que a gente sempre fala, eu acho que a criança, voltando aí, tem que ser educada de casa. Eu sempre tinha um dizer que falava na escola, a educação é de berço, a educação é da família. A escola ensina, a família educa. Embora tenha que caminhar sempre entrelaçado, Entrelaçados, né? educação e ensino, porque é uma aprendizagem, mas a finalidade da educação é sempre da família. E aí acho que você perdeu um pouquinho também, digamos, por má interpretação, é a questão das leis, né? E É o sistema, né? veio um momento, assim, né? Eu criei, assim, muita, vamos dizer, briga, mas eu enfrentava, logo que iniciou o Conselho Tutelar, que vinha com mil e uma coisa para a escola, só direito, 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 ótimo. E os deveres estão aonde? Sempre terá onde é que estão os deveres? Tem que caminhar junto. Que eu acho que veio, a lei vem para fazer o quê? Para, de repente, dar um norte, coibir o exagero, É exatamente isso, acho que é uma boa né? definição. Coibir o exagero que certas famílias, na época, vamos dizer assim, não porque queriam, mas era um costume. Faziam aquilo que aquele acabou de falar, que desde pequenos trabalhavam no pesado também, né? E de repente umas famílias abusavam. Então acho que tinha que vir a lei para executar esses que estavam abusando com seus filhos, com as crianças, com os adolescentes. Agora, qual foi a interpretação? Que a criança não podia mais trabalhar. Não definir o que é trabalho, o que não é trabalho, né? Eu, uma vez, no que veio a lei, e os conselheiros foram para a escola dar palestra sobre isso e tal, né? E é que a gente sempre acompanhava, né? Vai dar uma palestra, seja A, ou B ou C, ou de tal tema, alguém vai acompanhar para poder ver o que está acontecendo, né? E eu fui acompanhar e um conselheiro começou a dizer, sabe, mas tudo já criança de 12, 13, 14, 15 anos, pegamos, acho que a 8ª série, 7ª, 8ª e o ensino médio. Vamos para o saguão, palestra e tal, e ele começou a adotar, agora que bom que veio a lei também do conselho, e veio aquela lei também do proibição do trabalho infantil, né? Trabalho infantil, né? Bem naquela época, né? Que agora você só tem o direito, a obrigação de estudar, mas isso começou a me incomodar, né? Acho que foi junto na criação do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, Isso. né? Exatamente, mas já estava assim e já veio essa outra lei da proibição do trabalho infantil. Aí eu interroguei assim, mas o que é trabalho? Daí, primeiro eu levantei. Levanta a mão quem é filho de agricultor aqui. E deu 99%, todo mundo levantou. O que vocês fazem? Eu comecei a interrogar para fazer com que o conselheiro percebesse o que é trabalho e o que é um trabalho. Porque ele só estava falando direito, que não podia, né? O que vocês fazem em casa? Eu ajudo a mãe a lavar roupa, eu ajudo a mãe a passar pano, eu ajudo a passar ferro,
a criança, o aluno, eu ajudo o pai, tá. Daí eu falei, conselheiro, desculpa, de repente eu falei a minha ignorância, mas isso é trabalho? Isso eles podem ou não podem fazer? Eu botei ele em saia justa, né? Ah, não, se é para ajudar o pai nesses pequenos serviços, pode, tal e tal, tal. Foi ótimo, é isso que você tem que falar para essas Porque não criaturas. ficava claro, né? Não ficava claro. Eu falei, porque se nós eles vão dizer assim, não pode fazer isso, não pode trabalhar, só pode trabalhar depois de 16 anos. Eu fiz a pergunta, você acha que um aluno, um filho, um adolescente, se não aprender em casa, fazer as coisas, as pequenas coisas, com o pai, com a mãe, com 16 anos ele vai querer trabalhar? E não, né? Ah, não, daí agradeceu a colocação e tal, mudou a história. Então, quer dizer, eu acho que veio assim muito nesse sentido e muito punitivo, né? Uhum. Não pode isso, para aquilo, papapá, que se fizer o pai vai para cadeia, vai não sei o quê, né? Então, acho que foi uma má interpretação da lei. E isso também prejudicou, no, digamos, na própria evolução do Do aluno. adolescente. Do aluno e do adolescente como um todo, né? É porque eu lembro muito bem disso. Tipo, os alunos falam assim, olha, confundiam. Chega em casa, a mãe pede pra filha lavar a louça. Não, não vou lavar a louça, Uhum. porque não posso trabalhar. Eu Exato. lembro de ver esses casos. Exatamente. E justamente o que tu falou, é, havia uma confusão do que era trabalhar. Uhum. Trabalho é o cara ficar lá das 7 às 11h30, das 1h30 às 6h30, 5h30. Isso é trabalho, Uhum. né? Porque aí a criança não vai ter o tempo de De estudar, de estudar, arrumar, de né? brincar, de viver a vida. Mas agora fazer uma tarefa para ajudar os pais, varrer um pátio, isso aí Uhum. Eu até fiz uma brincadeira com ele. Eu falei, claro que o pai não vai mandar, digamos, uma criança aqui de 12, 13 anos pegar um saco de milho, 60 quilos e mandar levantar. Claro que não. Eu falei, o pai só se é louco, né? Então fiz a comparação, sabe? E daí ele agradeceu. Na outra palestra que veio, daí ele até já assim, ó. Tava treinado já. Aham, é dessa forma. Então tem que haver, digamos, eu sempre falo assim, tem que haver um encosto, né? Eu sempre às vezes colocava assim também para as crianças, né? Que engraçado que às vezes tirava sarro daqui, porque velho daqui, porque papá, chama um pai e avô e etc. Falei, que tal de quadrado, tal? Falei, mas olha, que bom ter esses quadrados no meio de tudo isso, que bom. Porque senão os redondinhos, falei, estavam hoje tudo no penhaço já, Tudo né? correndo Os, solto, né? os quadrados têm que estar lá exatamente para segurar esses redondinhos que estão aí Sim, loucos, né? doidos. Aham. Senão que a gente falou antes, né? Quando você não tem limite, você não sabe onde vai parar. Não. E aí a sociedade em si descamba para um. Esse cara- Bom, se alguém tem dúvida disso, é só assistir um jornal hoje, né? Um jornal regional maior. Você vê que as coisas não vão bem. Alguma coisa está errada, Uhum, né? uhum. Mas assim, dando minha opinião, eu acho que isso ainda afeta em menor grau nós aqui do interior, principalmente nas localidades. Eu já morei fora, já vi outras realidades de educação. Inclusive, eu sempre falo para minha esposa, quando eu cheguei em Moreninha, que eu tenho filhos que estudam lá, eu fui lá participar, ali eu vi o que é uma comunidade unida. Então, os pais participam do que vem do Exatamente. Estado, Uhum. não só o diretor, não só o professor, Não. mas os pais participam ativamente. Eu quero saber o que o meu filho está aprendendo, quero ver o que está sendo direcionado. E isso é um diferencial, e pela minha experiência eu falo, isso é um diferencial aqui na nossa localidade. Não que outras cidades não Não. tenham, obviamente. Mas eu já morei, por exemplo, em Florianópolis, que não era essa a realidade. Eu estive dentro de um colégio lá e vi que não era. Uhum. E quando o diretor ainda chamava o pai do aluno para corrigir, o diretor quase apanhava, tinha que chamar a polícia. Sim. Mas isso são casos extremos, né? Extremos, exatamente. Mas é uma realidade, a gente não pode Não, ignorar. mas, no entanto, pode ver, digamos, essas brigas, essas mortes por alunos indo à escola e matando o professor, matando o zelador, matando colegas. É um reflexo da sociedade fora, é um reflexo digamos, do não preparo da própria criança, não, de uma aceitação do nada, né? E Exatamente. aquilo que vem, que é aquilo que quer dizer, ele tá, mas não sabe para onde vai, né? Tá indo, mas não sabe onde vai. Não sabe para onde Falta vai. estrutura. Mas Falta aí, estudo. viu? Mas aí eu vejo assim, o problema de tudo aquilo que acontece hoje na educação, não sei se nós estávamos para falar sobre isso, mas enfim, aquilo que está acontecendo não aconteceu agora. Aconteceu lá quando aquilo que eu na fala de antes que eu estava comentando,
É lá do início. Aquilo que aconteceu aqui, que está acontecendo dessas mortes, desses problemas de chegar e fazer o que fazem nas escolas e atingem professores e tudo mais, É um reflexo. uma gota, não foi a última gota que derramou a água do copo. Foi lá no começo. Se tem limites aqui na base, não vai esperar chegar aqui para fazer o que faz. Então, se ele chega, se arma e vai para a escola e executa o que ele planeja de fazer, e ele executa isso há muito tempo, ele planeja há muito tempo para depois ir lá e executar, quer dizer, começou aonde? Não foi o ato de ter ido lá naquele dia XY e fez o que fez. Começou lá atrás e não foi executado. Por isso que eu falo que está tudo errado. É aquela frase, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, se houvesse uma prevenção lá no início, Lá do início, não quer precisaria do dizer, remédio, né? quando está lá ainda, lá no colo ainda, se a criança sabe o que vai fazer lá de trás, ele vai saber de que quando chegar lá na frente não vai ser Exatamente. E é ali que falta firmeza. É ali que falta firmeza. Então, daí a gente julga, né? Ah, essa última gota aqui, se não tivesse deixado pingar, não teria derramado o copo. Não, mas não foi a última, foi a primeira. O copo só enche porque caiu a primeira gota. Então, tudo começa lá na base. Lá na base, né? Lá na base. Pessoal, antes de agradecer a presença dos dois aqui, eu queria dar um spoiler. A professora Clementina vai voltar aqui porque ela vai falar. Ela é especialista em Aura Master e está agora na fitoenergética, não é isso? Fitoenergética. Ela vai vir aqui numa outra oportunidade para falar, porque isso também é um assunto que vai levar tempo aqui, né? A gente vai tem muita coisa para se falar, é um assunto muito interessante e já estou dando spoiler, então ela vai voltar aqui para falar disso aí para a gente. Ela é especialista em Aura Master e fitoenergética, beleza? Eu gostaria de agradecer a presença dos dois aqui, dizer que foi uma entrevista muito boa, que foi uma entrevista excepcional. Então eu queria agradecer você, professor, e a sua esposa, a professora Clementina, e deixar aqui, inclusive, aliás, eu já falei que você vai voltar, mas deixar também a janela para você, professor, quando o senhor quiser voltar, para a gente falar da comunidade, de algum trabalho, de alguma, qualquer coisa. Fique à vontade, venha, a porta está aberta para você, e deixo o espaço agora para finalização. A gente quer agradecer a oportunidade, né? E dizer também que a nossa vida valeu a pena. É da comunidade, mas valeu a pena a luta. E a gente só tem a agradecer por esses 43 anos de educação. E com certeza a semente foi plantada e está dando fruto. E espero que dê bons frutos. De bons frutos, né, professora Clementina? Da mesma forma, o agradecimento pela oportunidade de estar aqui, né? Que não é comum para nós, mas estamos aí. Sempre existem os momentos, né? E para esses momentos a gente se dispõe. E vamos dizer, a gente vai voltar e vai falar sobre o que você acabou Com certeza. de comentar. E com certeza o seu Dani vem junto, porque hoje ele é o meu aliado. Seu fiel escudeiro, é isso? É, tem muita coisa para contar também. A gente está trabalhando junto e a gente não aposenta. Só queria deixar essa mensagem final, então, dizendo assim: nós não aposentamos. A pessoa que aposenta, ela já está na hora de vir de começar a ver outras situações que não pertencem mais a nós. Uhum. Porque a gente aposenta quando a gente parte. Então, enquanto nós estamos aqui nesse chão, a gente está aqui para lutar pela humanidade e fazer o melhor que se pode fazer. Olha só que mensagem bacana. Nós estamos aqui por uma missão e não por um dever apenas. É uma missão que nós estamos e eu acredito que a gente vai responder conforme foi confiado a nós. Olha só que bacana. Que mensagem bonita, hein? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e até breve.